Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho como você deve escolher a farinha para a produção dos seus pães. Quando você vai ao supermercado, provavelmente você não deve saber como identificar qual é o percentual de proteína da sua farinha, porque é geralmente através do percentual de proteína que a gente identifica se uma farinha ela é melhor ou pior para a panificação. Eu vou mostrar para vocês aqui uma farinha que é uma das farinhas consideradas fortes para panificação, que é uma farinha italiana, que é a Lessing Stagione. E eu vou mostrar para vocês como que dentro dessa tabela nutricional, vocês vão entender qual é o cálculo que vocês devem fazer. Vocês vão ver aqui que eles mostraram que todas as informações que eles deram aqui são pautadas em uma porção de 30 gramas. Aqui embaixo, vocês vão ver que a proteína tem 4 gramas. Todas as farinhas, tanto nacionais como importadas, vão ter essas informações. O que é esse VD? É uma base de valor diário pautada numa dieta de 2.000 calorias. O quantos por cento de uma porção de 30 gramas vai ser pertencente a essas 2.000 calorias que você deve ingerir diariamente. Mas não é esse percentual aqui que você deve saber que é o percentual de proteína da sua farinha. Você tem que calcular através desta gramatura e deste porcionamento. E é o 30 dividido por 4? Não, eu já vi gente instruindo errado. Não, você não vai pegar os 30 gramas da porção e dividir por 4. Esta é uma farinha extremamente forte. Se você dividir 30 por 4, vai te dar 7,5%. 7,5% é uma farinha bem fraca. Essa farinha italiana, eu sei que ela tem 13%, porque é uma farinha que eu já trabalho há algum tempo, já tenho um certo costume de lidar com ela. Então, é o contrário que você deve fazer. Você vai pegar os 4 gramas, dividir pelos 30 gramas da porção, e você vai ter ali 0,13. Isso você vai multiplicar por 100 para que você tenha o percentual de proteína que consta dentro da sua farinha. Isso você não vai fazer somente com a farinha italiana. Você vai fazer com qualquer farinha. Muita gente vem com a informação de qual é o W da farinha. O W da farinha não tem como você saber olhando somente o frasquinho da sua farinha. Isso não é uma informação que todas as empresas de farinha, as farinheiras, colocam no recipiente de venda. Isso é um teste laboratorial. Esse W, ele vai influenciar na sua farinha? Vai influenciar. Porque o W, ele vai mostrar para vocês qual é o percentual de extensibilidade e de elasticidade da sua farinha. Porque essa proteína que a gente fala, a principal proteína é o glúten. E o glúten se divide em duas, que é a gliadina e a glutenina. Cada uma delas é responsável, uma pela extensibilidade, outra pela elasticidade. E esse W você só vai saber num teste de laboratório. Ou se a empresa responsável pela produção da farinha te fornecer isso. No mercado, geralmente, a grande maioria das farinhas, vocês vão encontrar lá 50 gramas de porção e 5 gramas de proteína, 10%. Vocês vão na Argentina, vocês vão encontrar lá 5 gramas de proteína, 50 gramas de porção. Mas o resultado, mesmo sendo 10% numa farinha brasileira e de uma farinha argentina, é muito diferente. Aí consta muito, entra muito em ação a questão do terroir, onde foi plantado esse grão, de que maneira que foi cultivado esse grão. As terras da Argentina são muito diferentes em relação às terras brasileiras. Então a gente tem que levar isso em consideração. Uma maneira bem fácil de você saber se uma farinha de 10% ela é realmente boa é no teste. Porque você vai chegar no supermercado e encontrar uma farinha que tenha 9% ou menos, com certeza para pão ela vai ser bem fraca. Vai ser um pão horrível? Não, você vai conseguir fazer pão também, com uma qualidade um pouco menor do que seria com uma farinha um pouco superior, vamos dizer assim, né? Que na panificação profissional a gente chama de farinha forte e farinha fraca. As farinhas fortes giram em torno de 12, 13, 14% de proteína para que você consiga trabalhar uma longa fermentação. Mas, a partir do momento que você encontrar uma farinha de 10%, teste. Compre 1 quilo dessa farinha, vai na sua casa, testa como ela vai se comportar. Só a partir de teste que você vai efetivamente saber se ela vai se adequar ao que você quer. Dar uma longa fermentação, uma fermentação mais curta, é só testando. Porque não tem como a gente saber qual é o percentual exato de elasticidade e de sensibilidade dentro das farinhas. O mesmo 10% pode ser muito variável, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários aqui do Instagram ou aqui do Facebook.
Curtam lá o meu canal no YouTube, os endereços vão estar aqui embaixo. E sempre que vocês tiverem dúvidas, coloquem lá que a gente vai conversando. Até mais!